Salmo de número 30. A gente geralmente conhece o Salmo 30 pelo verso 5. De repente você vai ver o texto e falar assim: caramba, eu nem sabia que esse verso 5 pertencia ao Salmo 30. Mas é o verso que a gente mais conhece do texto, do Salmo, desse Salmo. Salmo 30. Vamos juntos? Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia. Esse é, na verdade, um cântico de gratidão a Deus. Em resumo, Davi, provavelmente, não é, o autor desse salmo, desse cântico, ele tinha várias razões para agradecer a Deus. Eu montei aqui uma lista dessas razões, dessas possíveis razões que Davi teve para escrever esse salmo. Deus não permitiu a vitória dos seus inimigos. Uma das razões. Deus curou Davi. Outra razão. Deus preservou a sua vida. Outra razão. A tristeza na vida dele não durou a vida toda. A alegria veio depois da noite de tristeza. Deus transformou seu choro em felicidade. Talvez você tenha outras razões para ser grato a Deus, para louvar a Deus. Eu espero que você tenha talvez mais razões do que Davi para agradecer a Deus. Quem sabe você não escreve um cântico, compõe um cântico, escreve uma poesia, um poema, escreve um livro
falando de gratidão. Esse então é um salmo, um cântico de gratidão. Um salmo que fala abertamente que nossa vida é marcada por fases. E aqui a gente já descarta essa ideia que alguns, que uma linha evangélica transmite de que quando nós somos de Jesus, nós vamos viver a mil maravilhas, vamos viver sempre no mar de rosas. Muito pelo contrário, a vida é marcada por fases. Fases boas, prazerosas, agradáveis, como o dia do seu casamento, como o dia da sua formatura, da conclusão do seu curso de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. O dia que você conseguiu as chaves do seu carro zero, da sua casa própria. Mas a vida também é marcada por fases amargas, que a gente às vezes não gosta de falar, de comentar, de compartilhar. Fases pesadas, entristecedoras, como a morte, a traição, a acusação injusta, a difamação, coisas que o salmista aqui, o rei Davi, até coloca no salmo. A doença. E não sei se você já teve essa sensação, eu acho que sim, de que quando você está nessas fases, ou nas boas ou nas ruins, você pensa que elas nunca vão acabar, que elas vão ser assim. Então, quando você está numa fase boa, você relaxa, achando que agora vai ser assim, agora vai ser só assim, e daí para melhor. Quando você está na fase ruim, apesar de você lá atrás já ter vivido muitas fases ruins, você pensa que essa fase sua atual é a pior de todas, é a que não vai passar, Deus abandonou, Deus esqueceu. Irmãos, esse Salmo 30 é um salmo justamente para quem quer ter a chance de recomeçar. Para quem quer ter a chance de ter uma nova oportunidade. Esse salmo, irmãos, é para aquele que depois de ter teimado com Deus, ter desobedecido a Deus, ter quebrado a cara, ter agido de forma irresponsável, depois de ter feito tudo errado, cai em si e corre para os braços de Deus, corre para o colo de Deus. E ainda bem que corre para o colo de Deus, porque tem gente que nem assim corre para o colo de Deus. Mas Davi corre para o colo de Deus e clama a Deus por misericórdia, e clama a Deus para que Deus dê a ele outra oportunidade, para que Deus renove a vida dele. Irmãos, nós estamos falando de Davi, o rei segundo o coração de Deus, grande herói,
o maior rei de Israel. Os estudiosos, eles fazem a correlação dessa experiência de Davi escrevendo esse Salmo 30 com a besteira que ele tinha feito, que está contado lá no livro das Crônicas, de que ele resolveu fazer um censo para contar quantos homens ele teria em Israel com habilidade para guerrear. E se você for estudar o texto lá de Crônicas, você vai perceber que Deus não havia autorizado Davi a fazer isso. E que Joabe, o general, ou a espécie de ministro das Forças Armadas, ministro da Segurança, sei lá como é que seria ele hoje aqui, nos dias atuais, mas o homem de confiança de Davi, ele mesmo foi contra. Ele falou: Davi, por que você tem que fazer isso? Nós estamos vindo de uma série de vitórias. Nós estamos vindo de uma série de vitórias. Por que você quer fazer isso? E Deus, então, ele não aprovando essa atitude de Davi, ele entrega Davi a Davi. A gente pensa que o nosso grande inimigo aqui é o diabo. Nosso grande inimigo somos nós mesmos. E não me peça para explicar, mas Deus resolveu entregar Davi ao egoísmo dele mesmo, ao prazer dele mesmo. Porque Davi queria contar os homens para ele se enaltecer, para ele se engrandecer, para ele tirar vantagem, como se ele precisasse disso. Diz os historiadores que Joabe, contando só as 10 tribos, sem contar as outras duas de Benjamim e de... eu não lembro a outra, só as 10 tribos, ele contou 1.400.000 homens preparados para o exército de Israel. Eu vi hoje no Google que o maior exército do mundo é o russo, é o chinês. Tem 2 milhões e não sei quantos. O russo é o segundo, tem 1.600.000 e pouco. Os Estados Unidos tem um pouco mais de 500.000. Davi tinha 1.400.000, e se contasse as outras duas tribos, passava de 2 milhões. É um número expressivo até hoje. Imagina naquela época. E aí, o que a gente entende é que Deus entregou Davi ao coração dele mesmo, ao próprio coração de Davi, o coração cheio de negatividades que Deus não aprova em nós. Vejam, é Davi, irmãos, Davi que está passando por essa experiência. Talvez, claro, inflamado pelos dardos do maligno. E aí aqui a gente entende melhor porque ele escreve assim. Porque ele diz: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim.
mesmo Deus tratando dele, e Deus tratando dele com a ira de Deus. E preste atenção, a ira de Deus não vem só sobre Davi, vem sobre qualquer um de nós. E a ira de Deus é bom, porque Deus é bom. Deus é o tempo todo bom. Então Deus pode irar-se contra nós. E Deus pode derramar a ira dele sobre nós, sem problema algum. Se você quiser ficar se esperneando, se você quiser ficar da pá virada, se você quiser xingar, o problema é seu. Mas Deus trouxe a ira dele a Davi. E Davi quase morreu, gente. Davi quase morreu. Ele diz, olha, o verso 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Nós estamos imunes a fazer besteira na vida? Claro que não. Mesmo que Deus venha dando uma série de feitos fantásticos e extraordinários através de nós, mesmo assim, a gente pode, em algum momento, se engrandecer, achar que a gente que foi a gente que conseguiu, que a gente foi que foi com as nossas próprias mãos, que a gente chegou onde a gente chegou. Nenhum de nós está imune a isso, porque Davi, irmãos, está vivendo essa experiência. Principalmente por motivações egoístas da parte dele. E como castigo, e aí eu boto esse castigo entre parênteses, porque para nós a gente entende assim, mas para Deus com certeza não é castigo como a gente entende. O castigo de Deus para essa irresponsabilidade de Davi de fazer o censo, de contar o seu exército, Deus mandou praga e muitos morreram. A irresponsabilidade de um líder atinge todo o grupo, todos os liderados. O pecado de qualquer um de nós atinge todos nós. Então, irmãos, Deus não aliviou as consequências, as graves consequências da atitude irresponsável de Davi. Deus pode não aliviar as consequências dos nossos erros. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas, queridos visitantes, estão em situação parecida com a de Davi? Errou feio, e agora sabe que não tem saída, não tem solução, e aí volta-se para Deus, achega-se a Jesus. Davi está arrependido, e está arrependido porque é salvo em Jesus, está arrependido porque amou, Deus o vocacionou, Deus resolveu utilizar a vida dele para a glória de Deus, é claro. Ele está arrependido, está cabisbaixo, está triste, melancólico.
E qualquer um de nós pode estar assim, experimentar esses sentimentos não tão bons. Mas o que eu queria realçar aqui nessa noite, realçar aqui nesse texto de Salmo, é que o nosso Deus é um Deus de favor. É um Deus de favor. E o favor de Deus dura para sempre. A ira de Deus é temporária, mas o favor de Deus é eterno. A ira de Deus, a gente não gostaria de recebê-la. Então cuide-se que não caia. Guarda os teus pés. Para de ver o cisco no olho do outro. Mas se a ira de Deus vier, ela é passageira. O favor de Deus é eterno, é para sempre, é duradouro. Por muitas vezes, todos nós experimentamos a ira de Deus. Justa e merecida ira de Deus por causa dos nossos erros, delitos e pecados. Mas graças a Deus dura pouco. É uma fração de tempo no tempo de Deus. É um piscar de olhos no tempo de Deus. Não passa de um momento, diz aqui o texto no verso 5. Porque não passa de um momento a ira do Senhor, mas o seu favor dura a vida inteira. Então, irmãos, queridos visitantes, o que eu queria que você guardasse, principalmente que você guardasse, é que o favor de Deus é incomparavelmente maior, infinitamente maior do que a sua ira. O favor de Deus sempre permanece. A ira vai embora, dura pouco. O favor dura a vida inteira. A noite, por mais que ela aparenta ser longa, e eu não sei se você já viu essa experiência, mas com certeza já, de você ter alguma dificuldade para resolver e você não conseguir dormir, e aquela noite parecer ser uma eternidade, e você na verdade não queria que chegasse o amanhecer, porque você vai ter que tomar, você vai ter que resolver situações. A noite pode ser longa, pode fazer com que você chore muito, muito. Mas o favor de Deus, que é infinitamente maior, trará a cada um de nós a alegria pela manhã. E eu já ouvi muitas pregações apenas nesse verso 5, sem que o pregador estivesse entendendo o contexto. E aí sempre as pregações
sem contexto, baseado nesse verso 5, é de que não se preocupe, porque olha, a noite vai acabar e no dia seguinte... Não está dizendo isso aqui o texto, irmãos. A gente até gostaria que estivesse dizendo isso, mas não está dizendo. Está dizendo que a alegria vem pela manhã. Não está dizendo qual manhã. Não está dizendo quanto tempo vai durar os seus dias maus. Quanto tempo você vai ficar entristecido. Quanto tempo você vai ficar com sentimento de que você realmente fez alguma coisa muito errada e você precisa consertar. Está dizendo sim que a ira é passageira e que o favor é duradouro, mas não está atrelado ao nosso cronos, à nossa cronologia. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, diz Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, verso 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. E nós temos tantos outros textos que reforçam esse princípio de que o favor de Deus, ele vem a nós e ele sempre vai suplantar a ira, os nossos momentos difíceis, os nossos momentos em que estamos quebrados, quebrantados, estamos cabisbaixos, não queremos estar com as pessoas, não queremos ver pessoas porque estamos envergonhados, sei lá. Nós sempre vivemos essas situações. Então, irmãos, nesse Salmo 30, queria extrair algumas lições para nós. Primeira, o favor de Deus nos proporciona vida plena, vida satisfeita. Davi começa o salmo dizendo: eu te exaltarei, ó Senhor, porque o Senhor é o dono da minha vida. Porque a minha vida, pensa Davi, entende Davi, depende inteiramente do cuidado de Deus, depende inteiramente do favor de Deus. Se não fosse Deus, a alma dele teria descido a cova. Se não fosse Deus, a vida dele não teria sido preservada e desceria à sepultura. Se não fosse Deus, ele não teria vida, a vida dele não permaneceria forte como uma montanha. O favor de Deus nos proporciona vida plena. O favor de Deus é que conserva a nossa vida, que preserva a nossa vida, que dá longevidade à nossa vida, à nossa existência. Davi, por um tempo, pensou que ele podia preservar a vida dele por ele mesmo. Ele diz isso no verso 6: quanto a mim,
dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Estou ganhando todas as vitórias, não é? Estou conquistando todos os inimigos, estou conquistando todos os impérios, as fronteiras estão se alargando, tornei uma pessoa extremamente querida pelo povo. Para que preciso de Deus? No que Deus pode me ajudar? Eu posso agora ir sozinho, eu posso ir por conta própria. Não pode, nunca podemos, irmãos. Só podemos porque Deus é por nós, porque Deus vai à nossa frente, porque Deus é a nossa retaguarda, porque Deus está ao nosso lado. Na verdade, Deus está em nós, na pessoa da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. O favor de Deus nos proporciona vida plena. Segundo, o favor de Deus nos traz alegria certa. A alegria é certa. A noite pode ser conturbada. A noite pode ser do jeito que for para tentar tirar a nossa paz, para tentar nos tirar do sério, para bagunçar a nossa vida. Não importa, o favor de Deus sempre trará alegria certa à nossa existência. A alegria que o mundo não pode roubar. A alegria que não precisamos ir para a passarela sambar, não precisamos tomar nenhuma química, não precisamos injetar nenhuma química. Alegria que vem a nós porque somos do Senhor, porque somos salvos em Jesus, porque Jesus vai cuidar de nós, porque Jesus vai estar conosco, porque Jesus prometeu que sempre estaria conosco. Favor de Deus nos traz a alegria certa. Eu não sei, você também não sabe, se você vai ter uma noite de choro. É bem provável, mas você não sabe. A não ser que você seja masoquista, a não ser que você fique provocando essas situações em você. Mas sem você provocar, você não sabe. Agora, a gente tem certeza que a alegria a gente terá. Eu não posso precisar quantas noites de choro eu vou ter, mas eu posso confiar na promessa do Senhor, que a alegria do Senhor sempre estará conosco, sempre estará em mim e em você, seja lá o que acontecer. O favor de Deus nos traz vida plena, o favor de Deus nos traz alegria certa. O favor de Deus gera em nós gratidão. Precisa gerar em nós eterna gratidão. Eu te exaltarei, ó Senhor. Além de Davi exaltar o nome do Senhor, ele convida os seus súditos a adorar ao Senhor, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Você já experimentou o favor de Deus, e não é possível que você não tenha experimentado o favor de Deus ainda. Então você precisa ser grato. Isso precisa gerar em você gratidão. É consciência sobrenatural do favor
que Deus traz a nós. Gratidão. Nós somos eternos gratos, porque o Senhor colocou a mão de favor dele sobre nós. Porque Jesus trouxe o favor dele a nós. Porque a graça de Jesus, o favor imerecido de Jesus alcançou cada um de nós. Então nós somos gratos. Nós precisamos nos policiar para que sejamos gratos, para que não possamos nos comportar como pessoas ingratas. Somos gratos porque Deus derramou sobre nós o favor dele. Davi estava à morte. Ele pensou que ia morrer, mas Deus pisou a alma dele da sepultura, trouxe a alma dele de volta da cova, e aí então ele convida todo mundo: vamos cantar ao Senhor, vamos salmodiar ao Senhor, vamos compor para o Senhor, vamos dar graças ao seu santo nome. O Salmo 131, que é o salmo também escrito por Davi, e que foi escrito depois que Davi já estava mais amadurecido, mais experiente, é um salmo totalmente contrário ao que ele experimenta aqui no Salmo 30. O Salmo 131, verso 1, diz assim, ó: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui no verso 6 do 30, ele diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Aqui ele tem um coração soberbo, mas ele é homem de Deus, é homem arrependido, que chora aos pés do Senhor, que busca o Senhor, que se derrama diante do Senhor, que se prostra diante do Senhor. Então ele aprende, ele cresce, ele amadurece, e lá no 131 ele vai dizer: Senhor, não é mais sobre meu coração. Aprendi a lição, amadureci, Senhor. Não faço mais, não cometo mais essa infantilidade que eu cometi lá quando escrevi o Salmo 30. Davi sabe que toda a vida dele, ele deve ao Senhor. Que toda a existência dele, ele deve a Deus, o seu Senhor. O favor de Deus dura para sempre. Dura eternamente. Se você sente que precisa de uma nova oportunidade, de um novo recomeço, se você caiu na real de que você fez uma besteira e não sabe nem como vai se chegar a Deus, porque Deus pode fulminar você no seu entendimento, o Salmo 30 é para você nessa noite. Porque o Salmo 30 é a experiência de alguém realmente que está lá na sarjeta, está com o pé na cova, não sabe o que fazer,
mas ele sabe que ele tem um Deus, que ele tem Deus que derrama na vida dele o favor divino, derrama na vida dele a graça maravilhosa, as misericórdias infinitas, causa de não sermos consumidos. Então, queridos, nessa noite, quero conclamar a todos a viver debaixo desse favor de Deus. Ele dá a nós, Ele traz a nós. É dele, é da essência dele, é da naturalidade dele. Ele não precisa forçar para trazer, ele traz abundantemente sobre nós. Então, se você está vivendo qualquer experiência parecida com essa do salmista Davi, vá além dessa experiência do rei Davi e derrame-se aos pés do Senhor. Prostre-se aos pés do Senhor e diga para o Senhor: olha, Senhor, eu não sei como, mas o Senhor poderia iluminar. O Senhor poderia me eliminar agora, mas eu quero apelar, eu quero clamar para as misericórdias do Senhor, por favor do Senhor, para que o Senhor me redime da cova, para que o Senhor tire a minha alma que está descendo à sepultura, porque não passa de um momento a ira do Senhor, mas o seu favor dura a vida inteira. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo domingo, um feriado ainda, que possamos experimentar em nosso próprio ser favor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus em nós. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por trazer a nós o favor do Senhor, favor imerecido, porque nenhum de nós merecia. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a graça, o favor imerecido do Senhor nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo que estivéssemos descendo à sepultura, o Senhor nos resgatou, nos trouxe novamente para o reino da luz do Senhor. E nós somos filhos da luz, somos cidadãos dos céus, somos homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro, gratos, independente do que vier, independente do que possa acontecer, somos gratos, porque o Senhor resolveu, pela inteira misericórdia do Senhor, favorecer a nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, te adoramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.